Olá, sejam bem-vindos todas e todos ao nosso podcast Chão da Escola, Voz Docente. Esse podcast ele é construído por professores que estão no chão da escola e aqui as suas vozes são projetadas. Hoje nós iremos receber a professora Isabela. Ela é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, atua na 10ª CRE, é também professora da Rede Estadual aqui do Rio de Janeiro. E a proposição dela do recurso educacional é uma metodologia ativa que se chama Futebol Calherreiro. E agora ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa metodologia. Bem-vinda, Isabela. Boa tarde, obrigada. E aí, você é uma professora da rede, não é da Rede Municipal aqui do Rio de Janeiro, também atua na Rede Estadual, não é professora, pesquisadora. E aí, como é que você consegue tempo para fazer isso tudo? Esse ano está bem complicado, mas eu estou buscando fazer o melhor, né, que a gente consegue fazer dentro desses vários, como é que eu posso dizer, várias atribuições que nós estamos tendo esse ano, né, dissertação, o aumento da nossa carga horária na Prefeitura do Rio, né, então a gente está tentando fazer o nosso melhor. Já trabalho há 15 anos na prefeitura, atuo principalmente com Fundamental 1, mas já atuei também com Educação Infantil. Esse ano estou atuando pela primeira vez com Fundamental 2, dentro da rede. E é isso. E na sua dissertação, né, no seu processo, nesse projeto que você está construindo, você está falando sobre uma metodologia ativa, não é? Uma metodologia que, para mim, por exemplo, era uma metodologia desconhecida, eu nunca nem tinha ouvido falar, e acredito que para muitos professores também, não é? Que é da Futebol Calherreiro. Fala um pouquinho para a gente disso, fala um pouquinho como é que você chegou a descobrir esse tema, como é que é essa abordagem, explica um pouquinho para a gente. Então, dentro do PROEF, nós tivemos as aulas de problemáticas da educação física, né? E teve uma das problemáticas que era a indisciplina, e eu me interessei por esse tema por ser uma coisa que acontece também nas minhas aulas, a indisciplina. E um dos artigos que a gente teve que ler nesta aula falava sobre o futebol calherreiro, e me interessou por conta dos princípios deles, por conta de como o futebol se desenvolvia, e eu achei interessante, achei que poderia usar para tentar combater a indisciplina, né, durante as aulas. Haviam também muitos outros artigos, muitos outros trabalhos falando sobre como o futebol calherreiro ajuda a valorizar essas competências socioemocionais dos alunos. Por isso que eu tentei utilizar também para indisciplina, né? Ele é jogado de uma forma diferente do futebol, ele tem 3 tempos. No primeiro tempo dele, os alunos eles decidem as regras, como o jogo vai ser jogado em si. No segundo tempo, é o futebol jogado. E no terceiro tempo, junto com o mediador, que não tem um árbitro, é um mediador, os alunos vão decidir quem venceu a partida baseado nas regras que eles decidiram previamente e nos valores que preconiza o futebol carreiro, que são o respeito, a solidariedade e a cooperação. E os times também eles precisam ser mistos, ter meninos e meninas participando das partidas. Nessa metodologia, então, ela só pode ser utilizada com futebol ou dá para adaptar para outras modalidades esportivas? Dá para adaptar. Tem uma dissertação que fala sobre a metodologia calherreira, transformou o futebol calherreiro numa metodologia, então, utilizando para vários outros esportes. No caso da minha dissertação, eu utilizei com jogos, né? E dá para ser utilizado se você conseguir adaptar, desde os pequenos até os maiores, mas precisa de uma adaptação, porque que eu percebi com os meus menores, eles não têm muita iniciativa em propor as regras. Eu fui perguntando, instigando eles, para eles poderem tendo as decisões. Então, você pode adaptar para os menores,
você fazendo a própria mediação, o professor fazendo a própria mediação, que eles também não têm a maturidade de perceber que se o colega está sendo solidário, se está sendo cooperativo, e conforme for aumentando, né, os maiores, eles já podem ter mais autonomia, já fazer as coisas mais sozinhos, ter um protagonismo maior, conforme for aumentando o grau de escolaridade. Isso é legal pelo que você falou, que é a principal questão aqui do que a gente vem trazer aqui no nosso podcast, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, com relação à adaptação à realidade, não é? Porque cada um tem uma realidade. Como bem disse o professor Pablo no outro capítulo do nosso podcast, cada escola é um país, e cada país tem sua cultura, a sua linguagem, sua forma de agir. Né? E aí tem colégios que têm maior aderência para o futebol, tem outros que os alunos gostam mais do queimado, outros do handball, e como ele pode se adaptar para várias modalidades e tem essa influência, essa facilidade, então cada professor ele tem essa possibilidade de estar adaptando com a sua realidade, não só de aderência dos alunos, mas também com a realidade material, que é uma realidade que nós vivemos também na nossa rede. Exatamente. Muitas das vezes a gente até quer propor determinada atividade, mas às vezes nos falta material. E aí, como essa metodologia ela possibilita abordar vários esportes, então dá para se adaptar a cada realidade. Dentro disso, explica para a gente como é que funciona esses fundamentos e como é que a gente consegue aplicar essa metodologia lá no chão da escola. Como é que você aplicou, na verdade? Eu utilizei ela da forma como ela é, com o primeiro, o segundo e o terceiro tempo. No primeiro tempo, a gente decidi as regras, antes de dividir o time, eu já reuni todo mundo, a gente fez a decisão das regras, em coletivo, todo mundo, depois foram feitas as divisões dos times. Sempre procurando ter meninos e meninas nos times dos dois lados. Aí íamos fazendo a divisão do time, já tinha o mediador, já tinha sido escolhido previamente, e os times já foram divididos em duas partes. Então, dentro desses dois, eles escolhiam os jogadores que eles iam jogar, porque foram 5 intervenções. Então, para não perder tempo toda vez fazendo a divisão, eles foram divididos em 2. Aí, depois a gente ia para o jogo, propriamente dito, e tinha aquela parada que poderia ser considerada uma volta calma, que a gente parava, sentava, conversava sobre o jogo, então depois a gente voltava para o outro jogo. Aí, assim, a gente ia fazendo os jogos até o final do tempo, conforme ia os times, porque né, não dava para colocar todo mundo na quadra ao mesmo tempo. Então, os outros ficavam assistindo e a gente ia lá distribuindo os times e sempre, no final, parando e fazendo a volta calma. Assim que foi estruturada as minhas aulas. E aí, como é que foi os resultados? Como é que foi os resultados? Você atingiu os objetivos que você tinha previsto antes? Então, eu ainda não olhei essa parte, mas pelo o todo que eu avaliei durante as aulas, acredito que não foi atingido. Eles não pioraram, mas também eles não melhoraram. Porque acredito que por causa da idade deles, não sei, ou por eu não ter pesquisado mais a fundo o motivo da disciplina, acho que só a metodologia sozinha, sem averiguar o motivo dessa disciplina deles, não foi suficiente, porque durante as aulas, eles, mesmo sabendo que para a metodologia, para eles ganharem a pontuação deles, eles tinham que cooperar, tinham que não machucar os colegas, e eles, mesmo assim, eles se agrediam, jogavam às vezes sozinhos, eles simplesmente não se portavam. O negócio deles era vencer no placar do jogo, e se alguém batia de volta. Me encostou, eu não gostei, então eles não se importavam muito com essa parte. Então, assim, nessa parte da disciplina, eu acredito que a metodologia não funcionou. Mas, para a parte dos valores, acho que fez eles refletirem um pouquinho, porque quando aconteceu alguma coisa que eles eram solidários, eles faziam questão de falar para mim, bota na pesquisa aí, que a gente teve essa atitude aqui que foi legal, que não sei o quê. Então, parte, legais.
Então, talvez eles tenham sido influenciados pela pesquisa, né, por saber que estavam sendo pesquisados. Sim, sim. E isso é legal também a gente observar que nem todas as proposições, às vezes, os alunos ou a escola estão pronta para receber, né? Talvez esses alunos eles precisassem de algum pressuposto para poder estar recebendo essa metodologia, né? Talvez uma outra abordagem anterior, e aí na próxima etapa fosse a etapa do jogo do futebol calerreiro propriamente dito. Né? Sim. Então é até importante, é legal a gente trazer também esse aspecto também, porque às vezes as pessoas que ouvem ou vão ouvir o nosso podcast, né, vão achar assim, não, tudo que eles estão trazendo funciona 100% porque é na realidade deles, ou talvez eles não estejam trazendo a realidade, né, e você está trazendo realmente o que aconteceu, né, que os alunos eles não alteraram o seu comportamento, mas talvez foi quanto tempo que você aplicou? Eu tentei aplicar por 5 aulas, mas teve uma situação de violência da comunidade que não poderia ter o uso da quadra naquele dia, então eu só fiquei na sala, conversei com os poucos alunos que foram à escola, porque a escola ficou bem vazia nesse dia, então eu apliquei 4 intervenções. Porque às vezes a gente pensa que o problema da violência ou das coisas acontecem propriamente dentro da escola e por causa da escola. Mas às vezes é como você bem disse, né? Eles vivem num processo de violência, numa Sim, comunidade que tem tiroteios, tem outros tipos de violência que acontecem dentro, né? E essas violências, nós somos seres sociais, não vivemos isolados. Nós recebemos e transmitimos. Talvez eles recebam uma carga tão grande de violência e a forma de se comunicar e de se expressar seja essa. E talvez a abordagem para quem vive numa comunidade, talvez tenha que ser um outro tipo de abordagem. Talvez eu acredito que a ideia do futebol cooperativo, do futebol que transmite valores, eles deem muito certo para a sua proposição, né, para o que você queria investigar. Mas talvez a localidade que é enraizada com muita violência, talvez precise de outros pré-requisitos para que essa metodologia comece a surtir efeito, sim, né? sim. E aí, você tem alguma intervenção que você pretende fazer para tentar solucionar o não sucesso, no caso da implementação do futebol calerreiro? Com essa turma já não vou conseguir mais, porque eu fiz com a turma do 5º ano e ano que vem eles não estarão na escola. Mas diante de tudo isso de lição que ficou, né, eu pretendo fazer um outro tipo de trabalho com eles, porque a gente fica muitas vezes só na prática, né, e esse tipo de aula que é mais conceitual, mais atitudinal e tal, eles não estão acostumados e muitas vezes cria uma resistência. E várias vezes eles foram muito resistentes, a aula demorou para botar eles, para sentar, para a gente conversar. Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho que fazer desde do começo, do primeiro ano, uma coisa que eu não sabia fazer muito, mas o ProF me ajudou nisso, como as nossas aulas, nossas conversas, como começar a fazer isso desde o primeiro ano, a ter esse tipo de conversa com as crianças, uma linguagem que eles entendam, para desde o princípio eles não acharem que a educação física é só prática, entendeu? Aí essa vai ser uma lição que eu vou levar, né, para as minhas aulas, e também tentar investigar melhor, conversar melhor, mais com ele, ver outras formas de minimizar essa disciplina e não simplesmente chegar lá e fazer e achar que eles vão melhorar, porque não vai dar certo. Eu costumo conversar com os meus alunos que são 3 tópicos que a gente tem que ter um com o outro. Eu com eles e eles com a gente, né, com nós professores. Que aí eu falo nós porque lá na escola eu sou de educação física, a gente tem o professor regente, tem o de inglês, de arte, e aí não eu falo para eles que eles não tem que fazer só comigo, porque eles gostam da minha matéria, gostam da educação física, não é que é carinho, cuidado e atenção, né? Eles têm que ter as 3 coisas comigo e eu com ele. Eu tenho que ter cuidado ao falar com ele, atenção
a ouvir eles e eles ao me ouvir, não é? E carinho, cuidado, e o cuidado, não é? Que nós temos que ter um com o outro, não é? Porque muitas das vezes eles fazem algumas coisas que também nos atingem e nós também podemos fazer alguma coisa que os atinjam, não Sim. é? E aí eu mostro para eles que quando a gente faz alguma coisa, a gente tem com carinho, a gente, quando propõe uma festa, Dia das Crianças, um interclasse, a gente faz aquilo com carinho, com atenção, com amor mesmo, né, para Uhum. entrega para eles. E essa minha abordagem com eles desperta esse sentimento de empatia algumas vezes. Né? Alguns eles se atentam e falam, poxa, os tios fazem isso com a gente com tanto carinho, com tanta atenção, pô, não vamos fazer isso não. E aí um acaba tendo essa comunicação com o outro para que venha a se acentuar, porque eu também trabalho numa comunidade que acho que a 90% da nossa rede trabalha em áreas de comunidades ou próxima a áreas de comunidades que têm conflitos e esses conflitos nos atingem. A professora Camila, ela me trouxe uma coisa que eu também nem tinha me atentado na minha prática lá, que às vezes o aluno ele chega sonado na sala de aula, chega com sono, não é? E muitas das vezes porque teve tiroteio a noite toda, barulho, o som alto, às vezes está tocando lá e a criança não consegue dormir, e aí ele chega na sala de aula cansado. E aí como é que ele vai estudar desse jeito? Como é que a gente vai fazer o aluno ter um bom desempenho, uma boa produção naquele dia estando cansado? Se nós não conseguiríamos. Né? Então, acho que fica de lição também para quem está nos ouvindo, né, ter esse olhar para com os nossos alunos, né, porque eles vivem uma realidade que é muito dura. Hoje, no Rio de Janeiro, nós vivemos essa realidade muito dura. Sim, exatamente. A gente tem que ter essa escuta, tem que procurar entender um pouco o aluno, né? O aluno, ele é reflexo do meio que ele vive. Ele ainda não se formou, ainda está em formação ainda. Então, ele é reflexo do meio dele e a gente tem que procurar entender para poder ajudá-lo, senão a gente não vai conseguir ajudar só tentando impor o que a gente acha que deveria ser o certo, o que ele deveria fazer, não adianta. Porque a gente viveu numa realidade e vive numa realidade bem diferente da deles, né? E às vezes trazer a nossa verdade, não é, do que para eles e aí acaba tendo esses conflitos dentro da escola, dentro da escola, tal. E às vezes trabalhando, às vezes desde o primeiro ano, para modificar esse pensamento, para que ele possa levar isso até para fora da escola, é um processo, é um caminho que deve ser percorrido. Que às vezes você, com 4 aulas, com 5 aulas, você transformar a realidade, conforme você bem disse, é complicado. Não adianta, ainda mais de uma realidade de uma comunidade violenta que muitos dos nossos alunos vivem. Sim, foi bem complicado. E aí, Cíntia, depois que você for terminar de produzir colher seus dados e tal, você vai produzir um e-book, um vídeo, como é que vai ser o seu recurso educacional? Ainda estou em dúvida com relação ao recurso, eu queria só produzir uma unidade didática, né, mas o meu orientador sugeriu um e-book, e na primeira eu queria fazer umas videoaulas, aí eu ainda estou, provavelmente vou ficar entre a videoaula e o e-book, vou tirar a unidade, porque eu pensei em fazer por ser mais simples, né, mas o que me interessa mesmo é o e-book ou são as videoaulas. Então, eu estou perguntando isso porque todos que vêm aqui para a gente conversar, eu pergunto qual vai ser o recurso educacional, porque depois eu vou pegar o seu recurso educacional e vou colocar ele aqui na plataforma aqui para que fique disponível para outros professores, para que Sim. eles tenham acesso ao seu recurso educacional, o produto que você fez lá no chão da escola, não é? Se você construiu lá, para que eles tenham acesso, para que eles possam ver, para que eles possam tomar essa metodologia para tentar aplicar nas suas escolas, né? E aí, conforme você vai destrinchando ali passo a passo, vai deixar já o caminho, já fica uma possibilidade de trabalho para os professores. É isso aí. Eu acho que vai ser importante ver os erros, os acertos, adaptar para a sua realidade, não ser só 4 aulas, tentar, durante o ano, ir mesclando, né, as metodologias, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e assim, né,
tentar fazer nossas aulas cada vez melhores. Cíntia, não vou te tomar mais o seu sábado, porque hoje nós estamos aqui produzindo no sábado, né? Depois de uma semana inteira de trabalho, semana agora de fechamento de nota, correria, não vou tomar mais o seu tempo. Só vou pedir para você deixar uma mensagem aí para os professores, não é, para os nossos professores que nos vão nos ouvir, não é, deixar uma mensagem para eles e a gente encerrar nosso podcast por hoje. Minha mensagem é que nesses tempos, né, tão difíceis da educação, é que vocês não desistam, que vale a pena a gente continuar lutando pelas nossas crianças, pelo futuro, e é isso que eu tenho para dizer, que não desistam. Cíntia, foi um prazer estar aqui com você, tá? Espero depois, quando o seu recurso educacional estiver pronto, eu possa colocar ele aqui na plataforma e a gente possa conversar de novo sobre esse recurso educacional que você produziu, tá? E não desista também da nossa área, que a nossa luta é constante. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. No dia de hoje nós tratamos sobre o futebol calherreiro. Foi um assunto novo, uma metodologia nova, que tem muitas possibilidades, embora na escola da professora Cíntia não tenha surtido os efeitos que ela esperava, mas talvez com outros pressupostos, com outros trabalhos, não essa metodologia poderia ter sido surtido um efeito maravilhoso. E uma das possibilidades que eu deixo para vocês de livros para que vocês possam trabalhar, para abordar essas metodologias ativas que tratam sobre assuntos de indisciplina, violência, é esse livro aqui, ó, que não é um livro novo, é um livro que já tem da década de 90, que é um livro da Soraya Darido, que é tema transversal, mas hoje nós temos os temas transversais contemporâneos, que nós podemos abordar as temáticas que acontecem no nosso dia a dia, como a violência. O tema transversal, ele é muito importante na nossa prática, porque são os atravessamentos que nos atingem, que nos atingem dentro da nossa escola, nós podemos abordar como o racismo, a violência e outros mais, tá? Deixo essa dica aí de leitura. Nesse livro tem algumas possibilidades metodológicas para serem aplicadas também no chão da escola, que é bem importante, e eu deixo essa dica de leitura aí para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.